Salve, salve galera! E aí, tudo bom com vocês? Eu tô passando aqui para trazer as dicas finais para a prova da PGM do Rio de Janeiro. Aqueles assuntos que eu acho realmente que são super caíveis e que vale uma importante revisão sobre esses assuntos. No tocante a essa prova da PGM, a gente tem muitas decisões do STF que são decisões favoráveis ao município, decisões que podem influenciar em muita jurisprudência ainda pela frente, ou seja, tem muita coisa nova, muita novidade importante que pode realmente ser cobrada na prova da PGM do Rio de Janeiro, no 8º concurso para procurador. Bom, existem alguns assuntos que foram simulados, alguns assuntos que foram em sede de repercussão geral, mas efetivamente nós temos muitas novidades relevantes. Vamos à primeira delas, que eu acho realmente que vale a pena a gente se ater a esse assunto. O primeiro assunto que eu acho mais importante de todos para a prova da Procuradoria é o assunto que envolve imunidade tributária. No provão de Procuradoria no Rio de Janeiro, sempre cai uma questão que envolve imunidade tributária. Isso tanto na Procuradoria do município quanto na Procuradoria do Estado. Principalmente quando temos um assunto em que houve uma alteração importante da jurisprudência, que foi a discussão da imunidade tributária recíproca, quando o imóvel de propriedade do ente federado está cedido ao particular que explore atividade econômica. Se o imóvel de propriedade do ente federado está cedido ao particular, e o particular nesse imóvel explora atividade econômica, sempre houve uma tendência do município na exigência do IPTU. Tendência essa que nunca se confirmou, vamos combinar. Por que essa tendência nunca foi confirmada? Porque o STF sempre aplicou a súmula vinculante 52 a essa condição, dizendo que se o imóvel pertence à União, ao Estado, ao município ou ao Distrito Federal, e esse imóvel está cedido ao particular, ele permanece imune à incidência dos impostos sobre patrimônio, renda e serviços. Ele permanece imune, tendo em vista que o fato gerador do IPTU não acontece. Portanto, continuaria sendo, então, aplicada a imunidade tributária. Esse sempre foi o posicionamento histórico do STF. Apesar da súmula vinculante 52, tratar exclusivamente da linha C do artigo 150, inciso 6 da Constituição, o STF nunca teve problemas em pegar a súmula vinculante 52, que foi a conversão da súmula 724, também do STF, e aplicar as demais alíneas do artigo 150, inciso 6. Em abril de 2017, tudo muda. Em abril de 2017, o STF, então, passa a entender de forma diversa. O STF passa a entender que se o imóvel ele é de propriedade do ente federado ou de quem quer que seja, como uma empresa pública, e ele está cedido ao particular, e o particular explora a atividade econômica, nesse caso, para o STF, incide o IPTU, ou seja, o STF mitigou a aplicação da súmula vinculante 52 para entender que incidirá o IPTU, que incidirá sim o IPTU caso o imóvel seja de propriedade do ente federado e esteja cedido ao particular que explora a atividade econômica, sendo então afastada a imunidade recíproca. Por quê? O STF entendeu um fundamento econômico, muito mais do que um fundamento jurídico. O STF entendeu que se o imóvel está cedido ao particular e o particular está explorando atividade econômica, caso ele não pague IPTU, esse particular ele ganha em concorrência com relação aos demais particulares que exercem aquela atividade econômica naquele mesmo setor e são obrigados a pagar o IPTU. Portanto, esse é um posicionamento que o STF traz com uma novidade relevante, no sentido de que se o imóvel é de propriedade do ente federado, está cedido ao particular, e o particular explora a atividade econômica, incide o IPTU. Eu só chamo a atenção
eu só chamo a atenção porque esse posicionamento ele é um posicionamento que traz uma figura jurídica muito interessante. Porque, veja bem, se o proprietário é a União, cede o imóvel ao particular, o particular explora a atividade econômica, ele paga IPTU. Por mais que ele não tenha o fato gerador do IPTU, que é a propriedade, domínio útil ou posse de bens imóveis por natureza e por acessão física situados em área urbana. Perceba, não há que se falar aí nesse caso concreto da incidência do IPTU, na minha opinião, mas o STF entendeu que sim, porque o fato gerador não existe. Mas para a prova de procuradoria do município, isso é um prato cheio. Por quê? Porque a grande briga do município nos últimos anos foi exatamente esse assunto, tá? Então, o imóvel, ele, se for de propriedade do ente federado e está cedido ao particular, ele perde a imunidade caso o particular explore atividade econômica, tá bom? Mas por que só para concluir o raciocínio, por que isso é inusitado? Porque e se fosse o inverso? Se o imóvel fosse de propriedade do particular e estivesse alugado à União, ao Estado, ao município, que inevitavelmente vai exercer uma atividade de interesse público. Vai incidir o IPTU? Vai incidir o IPTU. Porque o fato gerador do IPTU é a propriedade, é o domínio útil, é a posse, que é exercida, nesse caso, não pelo ente federado, mas pelo particular, que é quem detém a propriedade do bem. Ok? Beleza? Bom, aproveitando esse ganchinho, tem um outro assunto interessante sobre imunidade tributária, que eu quero que você não deixe de lembrar, apesar de já ser um assunto super batido, mas esse assunto está acumulado, é a súmula 583 do STF. A súmula 583 do STF. Na súmula 583 do STF, fica claro que se o imóvel ele foi alienado pela autarquia e o particular ele é promitente comprador, a imunidade já cessa naquele momento. Ou seja, o promitente comprador de imóvel registrado em nome de autarquia, é contribuinte do IPTU. O promitente comprador de imóvel registrado em nome de autarquia é contribuinte do IPTU. Não se esqueça disso. É um conceito muito importante, um conceito muito relevante para evitar a fraude. Porque o que o particular fazia? Ele fazia a promessa de compra e venda de um imóvel que estava registrado em nome de autarquia e mantinha esse imóvel registrado em nome da autarquia com o único objetivo de não pagar tributo. Como seu único objetivo era não pagar tributo, inevitavelmente, havia ali uma fraude caracterizada, daí a súmula 583, ok? Beleza? Nós temos ainda alguns assuntos muito importantes, como, por exemplo, a incidência de IPTU e de ITR. Houve uma consolidação de jurisprudência muito importante em 2018 acerca desse assunto. Por quê? O artigo 32 do Código Tributário Nacional, ele aborda a incidência do IPTU. Diz aí que incidirá o IPTU, bom, terceira dica, né? Incidirá o IPTU caso o imóvel esteja em uma área que tenha pelo menos 2 dos melhoramentos elencados no parágrafo 1º do artigo 32 do CTN. Se o imóvel tiver pelo menos 2 melhoramentos elencados no parágrafo 1º do artigo 32 do CTN, será fato gerador do IPTU. Se não tiver pelo menos 2 elementos elencados, será fato gerador do ITR, e esse foi o posicionamento consolidado durante anos. E aí vem o parágrafo 2º do mesmo artigo 32, para dizer, com todas as letras, que se o imóvel estiver em uma área que não tenha nenhum desses requisitos, ou seja, a área não tem nem pelo menos 2 requisitos, não tem iluminação pública, não tem calçamento com meio fio, não tem colégio ou posto de saúde no raio de 3 km, tudo bem, não tem nenhum dos requisitos. Ainda assim, se houver uma lei municipal dizendo que esse imóvel está em uma área urbana, na verdade, a lei não fala isso. O parágrafo 2º fala em expansão urbana.
esteja em uma área de expansão urbana ou urbanizável, incidirá o IPTU. O parágrafo 2º é muito claro. Não precisa ter nenhum dos requisitos do parágrafo 1º. Se a lei municipal disser que a área urbana é urbanizável, incidirá o IPTU. Bom, isso durante muitos anos gerou muita discussão na jurisprudência, tendo em vista que para que existiria então o parágrafo 1º, uma vez que o parágrafo 2º é super excludente? A jurisprudência no STJ se consolidou no sentido da aplicação do parágrafo 2º independentemente do parágrafo 1º. E em 18 de dezembro foi o ápice, 18 de dezembro de 2018, foi o ápice dessa consolidação, em que o STJ deixou claro que se o imóvel está em área de expansão urbana, ainda que não tenha nenhum dos requisitos, será fato gerador do IPTU e não do ITR. Será fato gerador do IPTU e não do ITR. Mais uma vitória do município, mais um posicionamento super favorável que efetivamente pode ser questão da sua prova, ok? Bom, foram 3 dicas até agora, né? A gente falou da imunidade tributária, a gente falou da súmula 583, a gente falou do IPTU, e aí a gente tem mais alguns tópicos que eu reputo muito importantes para a prova. Lembrando que a prova da Procuradoria do Município é uma prova de 8 linhas, ou seja, ela é uma discursiva objetiva. Você tem 8 linhas para responder e você precisa se virar para fazer a sua resposta caber dentro das 8 linhas, não é verdade? Bom, dando sequência, é fundamental que você também esteja a par da discussão que envolve a prescrição. Prescrição em matéria tributária foi assunto consolidado em 2018 e principalmente agora em 2019, no tocante ao redirecionamento da execução fiscal, assunto importantíssimo para a sua prova. Deixa eu molhar o bico aqui e a gente toca. A prescrição que gerou mais problema e confusão nos últimos anos, principalmente para a municipalidade, foi a figura da prescrição intercorrente. Prescrição intercorrente, só para refrescar sua memória, é aquela prescrição que acontece no curso da execução fiscal. A prescrição intercorrente é aquela que acontece no curso da execução fiscal e ela está lá regulamentada no artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais, que é a Lei 6.830 de 1980, ok? E lá no artigo 40, fica muito claro como funciona essa figura da prescrição intercorrente. O objetivo da prescrição intercorrente é evitar que os processos durem para sempre e evitar que seja violada um dos princípios mais importantes do direito pátrio, que é o princípio da segurança jurídica. Não seria razoável que um processo durasse eternamente, de modo a que tentasse o município, o Estado, a União, encontrar o devedor indefinidamente. E o artigo 40, então, ele sempre veio trazendo regras de recontagem da prescrição. Por quê? Porque a prescrição em matéria tributária ela é regulamentada, de um modo geral, no artigo 174 do CTN. A prescrição é a perda do direito do fisco cobrar em juízo o crédito definitivamente constituído. Diferente da decadência, que não se interrompe e não se suspende, a prescrição ela pode sim ser interrompida e suspensa. As causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, via de regra, são causas de suspensão da prescrição. Cuidado, via de regra. Existem exceções e eu vou falar sobre elas daqui a pouquinho. Já as causas de interrupção da prescrição, elas estão expressas no artigo 174, parágrafo único do CTN. Abre o seu código e me acompanha. No 174, parágrafo único do CTN, você vai encontrar a figura da interrupção da prescrição em matéria tributária. Lembrando que na interrupção o prazo começa a contar do zero e na suspensão ele recomeça a contagem de onde
parou, ok? Então, são 4 as hipóteses de interrupção da prescrição em matéria tributária. A primeira delas é o despacho do juiz ordenando a citação. Isso está no artigo 174, parágrafo único, inciso 1 do CTN, com redação dada pela Lei Complementar 118 de 2005. 174, parágrafo único, inciso 1. E lá fica muito claro que o CITSE, o despacho citatório, interromperá a prescrição. Então, quando o juiz lança no processo o despacho citatório, a prescrição está interrompida. A prescrição está interrompida, ok? Conceito importante, conceito muito relevante, não tem como você se esquecer. E aí, peculiaridades relevantes, né, favoráveis ao município, que fique bem claro. Digamos que o município promova a ação de execução fiscal dentro do prazo prescricional. A execução fiscal foi ajuizada dentro do prazo, ok? Por problemas na vara, atrasos, enfim, excesso de processos, o despacho citatório só é proferido após a ocorrência da prescrição, ou seja, após o prazo de 5 anos contados da data da constituição definitiva do crédito tributário. E aí? Se foi somente após 5 anos, contados da data da constituição definitiva, houve prescrição, não é isso? Claro que não. Atenção, que isso é muito importante. Artigo 240, parágrafo 1º do CPC, que se aplica subsidiariamente à execução fiscal. 240, parágrafo 1º do CPC, que se aplica subsidiariamente à execução fiscal, é claro, no sentido de que o CITSE retroagirá à data do ajuizamento. O despacho citatório retroage à data do ajuizamento. E para ficar legal, a súmula 106 do STJ. Junta as duas. Junto ao artigo 240, parágrafo 1º do CPC, com súmula 106 do STJ, que diz com todas as letras que a parte não pode ser prejudicada pela morosidade do judiciário. A parte não poderá ser prejudicada pela morosidade do judiciário, ok? Então, o CITSE retroage a data do ajuizamento. Legal, maravilha. Só para fechar o raciocínio aí, depois eu volto no inciso 1, que é o meu ponto focal aqui, você vai ter no inciso 2, 3 e 4 as hipóteses, inciso 2 e 3, judiciais, em que o devedor é constituído em mora, protesto judicial ou qualquer outra hipótese. E no inciso 4, você vai ter qualquer hipótese, ainda que extrajudicial, que o devedor reconheça que é devedor. Ou seja, o indivíduo vai lá e reconhece que está devendo. Um exemplo clássico e mais relevante, mais importante de todos é o parcelamento. Por isso que eu falei para vocês que as causas de suspensão da exigibilidade do crédito, que estão previstas no artigo 151 do CTN, essas causas, elas, como eu vou dizer, essas causas, elas suspendem a prescrição. Essa é a regra. Mas no caso do parcelamento, como requisito para o parcelamento é a confissão da dívida, o parcelamento ele não vai, em momento algum, suspender a prescrição, porque a confissão entra no artigo 174, parágrafo único, inciso 4 do CTN, no sentido de que haverá a interrupção da prescrição e não a suspensão, entende? Então, muito cuidado, porque o parcelamento ele vai interromper a prescrição, não vai suspender, apesar de ser causa de suspensão da exigibilidade do crédito, beleza? Mas vamos voltar aqui à vaca fria, que é onde eu queria tratar do assunto. No artigo 174, parágrafo único, inciso 1, então, o CITSE, o despacho citatório, ele vai interromper a prescrição. Ok. E vai ficar interrompida para sempre? Aí que entra o artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais. No artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais, você vai encontrar um momento em que a prescrição volta a correr. O que diz o artigo 40? O devedor, ele vai estar sumido e o fisco vai tentar encontrar o devedor. Se o fisco não encontrar o devedor, o que vai acontecer? Se o fisco não encontrar o devedor, ele vai ter que diligenciar atrás do devedor. Não é isso? O grande problema sempre foi em que momento volta a contar essa prescrição que foi interrompida pelo CITSE. Em que momento volta a contar essa prescrição que foi interrompida pelo CITSE? Então, o que aconteceu?
o STJ, em outubro de 2018, consolidou o entendimento de que o procedimento vai ser da seguinte forma. Foi interrompida a prescrição pelo CITES. O devedor está inerte. O fisco tenta encontrar o devedor. Sai um mandado de citação. O mandado volta negativo. O processo, então, esse mandado negativo, será informado à Fazenda Pública. A Fazenda Pública intimada do mandado negativo, ela deverá buscar o devedor os seus bens. Só que aí que está o detalhe. Esse buscar não pode ser eterno. O STJ passou a entender que do momento em que a Fazenda é intimada do mandado negativo, automaticamente se aplica a suspensão do processo por 1 ano. Suspensão do processo por 1 ano para que o fisco diligencie atrás do devedor os seus bens. E ao final de 1 ano, automaticamente se aplica a súmula 314 do STJ. Automaticamente se aplica a súmula 314 do STJ, ou seja, no final de 1 ano de suspensão começa a prescrição intercorrente. Qual era a grande briga aqui? A grande briga era em que momento o juiz determina a suspensão do processo. Porque na prática, o que estava acontecendo? O município, ele era intimado de que o devedor não foi encontrado, de que os bens do devedor não foram encontrados. O município começava, expede ofício para a Light, expede ofício para a companhia de energia elétrica, expede ofício para a companhia de telefonia. Nenhuma diligência frutífera. Então, na verdade, o que o STJ disse, abre aspas, nem o procurador, nem o juiz são os senhores do tempo no processo, fecha aspas. O que acontece é o seguinte, para o STJ hoje, CITES interrompe a prescrição. Tentou encontrar o devedor, não encontrou, o município é intimado, automaticamente começa a suspensão do processo. Após 1 ano de suspensão do processo, automaticamente começa a contagem da prescrição intercorrente, súmula 314 do STJ. Assunto importantíssimo, ok? E como é que funciona a contagem da prescrição para o redirecionamento da execução fiscal em caso de fraude? Esse foi um assunto consolidado em 2019, super atualizado, né? Fique atento, porque o STJ entendeu que se a fraude praticada, por exemplo, pelo gerente da empresa foi anterior à execução fiscal, o prazo para o redirecionamento, o prazo prescricional para o redirecionamento será de 5 anos, contados da citação, ok? Agora, se a fraude foi perpetrada durante o curso do processo, são 5 anos do momento em que estiver caracterizada a fraude, tá bom? Então, muito cuidado com isso também, que é um posicionamento que sempre foi muito discutido no STJ, e o STJ finalmente pacificou o entendimento de que, olha, se a fraude foi anterior ao processo, são 5 anos da citação. Se a fraude foi posterior ao processo, durante o curso do processo, são 5 anos da caracterização da fraude. E aí, realmente, eu não vejo nenhum grande problema, nenhuma grande dificuldade para você. Beleza? Suave? Tamo junto? Bom, caminhando aqui para as dicas finais, né, da nossa conversa. Fique atento à súmula 622, já que eu estava falando de prescrição e decadência. Fique atento à súmula 622 do STJ, que ela é muito clara, ela é muito cristalina com relação à figura da prescrição e decadência, em que momento começa a contagem de cada um, né? Deixa claro que decadência é o prazo para o fisco notificar o contribuinte do lançamento. Notificado o contribuinte do lançamento não tem mais decadência, e a partir daí a prescrição só vai contar quando exaurida a esfera administrativa. A partir daí, a prescrição somente contará quando estiver exaurida a esfera administrativa, ok? Bom, então aqui ó, falamos rapidamente sobre IPTU, sobre imunidade recíproca, falamos rapidamente sobre prescrição e decadência, né? E tem alguns assuntos que ainda são assuntos muito importantes em matéria tributária, como, por exemplo, a responsabilidade tributária na alienação de bens imóveis, assunto que está sempre em voga na municipalidade. Aliás, eu acho que a responsabilidade tributária é uma questão para essa prova, tá? Tem tudo para cair uma questão de responsabilidade tributária. Mas responsabilidade tributária na alienação de bens imóveis, o regramento no artigo 130 do CTN, 130 do CTN.
E lá fica claro, quando você adquire um imóvel, você leva todos os tributos próprio terreno. Todos os tributos que incidem sobre o bem seguem o bem e são transferidos para o adquirente. Significa dizer que se eu adquiro um imóvel que tem dívidas de IPTU, taxa de coleta de lixo, taxa de incêndio, todas essas dívidas são próprio terreno, elas são transferidas para mim. Todas essas dívidas são próprio terreno, elas são transferidas para mim, adquirente do bem, ok? Só tem duas formas de não levar essa dívida. Se eu tiver prova de pagamento, prova de quitação, ou caso eu tenha realizado... enfim, se eu tiver prova de quitação ou caso eu adquira esse imóvel em asta pública. Fica mais fácil abordar dessa forma. Se eu arremato em asta pública, ele vem sem dívidas, ele vem sem nenhum problema. Se eu tenho prova de quitação, ele também vem sem nenhum problema. Então, cuidado, né? Porque, na prática, não cabe o redirecionamento da execução fiscal. Isso é muito normal acontecer na prática. O que acontece? Tem uma execução fiscal contra o alienante do imóvel. Eu vou lá e arremato em asta pública. Vem o município, pede a substituição da certidão dívida e o redirecionamento contra mim. Pode? Não pode. Não pode. Por que não pode? Porque efetivamente, esse redirecionamento vai implicar na substituição da CDA. E a substituição da CDA só pode acontecer se não for para alteração do polo passivo. Súmula 392 do STJ. Súmula 392 do STJ. Então, fica atento a esse ponto aí, que é um assunto muitíssimo interessante, muitíssimo importante para a nossa prova. Ok? Fácil? Legal? Bom, essas foram as principais dicas que eu tinha de assuntos para vocês. De última hora, eu acho que vale a pena sempre estudar a figura das limitações da poder tributar. Leia o artigo 150 inteiro, isso é muito questão de prova. Leia a parte de responsabilidade tributária, leia a parte de obrigação e crédito tributário, dá uma revisada geral, que fatalmente um desses assuntos vai ser cobrado na sua prova. Isso é praticamente inevitável. Beleza? Um beijo e muito obrigado. Boa prova para todos vocês. Não desejo sorte, eu desejo uma boa prova, porque sorte é o encontro da capacidade com a oportunidade. A oportunidade você já tem data marcada. E capacidade, eu não tenho dúvidas que você vai destruir nessa prova. Vai com tudo, arrebenta, tira onda.